Tem gente que fica se perguntando por que a literatura juvenil faz tanto sucesso. Mas a verdade é que esses livros YA fazem tanto sucesso porque eles são nossos melhores amigos. Afinal, quem mais entende de todas essas transformações que seu corpo está passando, que as suas obrigações estão passando, porque agora você já é quase um adulto, e também todas as suas inseguranças e medos e dúvidas a respeito de sexo. Existe uma série de fatores que essas narrativas perpassam e que às vezes a gente não tem liberdade pra falar em casa ou mesmo com os amigos. Então, tipo, a sua insegurança com o seu próprio corpo e o medo de fazer alguma coisa errado, de fazer feio no seu primeiro beijo na frente de outras pessoas. Enfim, tem um monte de assuntos que a gente tem vergonha pra falar e nos livros a gente consegue ter essa experiência sem ninguém saber, sabe? Um negócio nosso ali particular. E isso faz com que esses livros não sejam só de entretenimento, não sejam só para passar o tempo, mas tem uma função terapêutica mesmo, de você entender a si mesmo a partir do personagem que tá vivendo tudo aquilo. Isso é bastante claro, por exemplo, em Harry Potter, porque a gente acompanha ele desde que ele tem 11 anos, mas aí lá pelo Cálice de Fogo, que eles já estão com 15 mais ou menos, os hormônios do Harry e do Rony começam a aflorar loucamente. E eles ficam até babando por aquelas meninas, as vilas lá da escola francesa de magia. E eles ficam morrendo de medo de convidar uma menina pro baile. E eu não sei se tem essa cena no livro, mas no filme tem uma parte que a Hermione e o Harry estão conversando e ela fala assim, ai, com o Krum o lance é mais carnal, sabe? Tipo, quando você imaginou que a Hermione ia falar isso? Porque é verdade, porque eles já não são mais tão crianças, entendeu? O Harry Potter, por exemplo, não mostra nada explícito nem, em nenhum livro da série, mas eles já começam a insinuar que eles não são mais tão inocentes assim. E isso acontece também em A Culpa das Estrelas, que todo mundo ama, e quem não se emocionou com a primeira vez da Hazel e do Augustus, né? Porque tem até aquele negócio que ele não tinha uma perna e tal. Eu espero que isso não seja spoiler. Eu acho que não, né? Enfim, é uma cena muito bonita porque a gente entende o quanto aquele momento é importante pra eles. E de certa forma, ele é muito importante pra gente também, apesar da gente não ter uma perna, apesar de a gente não ter esse medo de morrer logo amanhã, sei lá. Mas pra gente também é um grande momento, é especial. Essas e muitas outras histórias mostram pra gente que é normal você ter dúvida, é normal você ficar com medo de fazer alguma coisa errada. Embora não exista uma coisa errada de se fazer, vocês têm que fazer o que faz você e a pessoa com quem você tá feliz. E esses personagens dão muito mais liberdade pra gente conversar a respeito de sexo também. Eles acabam virando meio que referência. Porque já que eu tô falando dele, eu posso meio que falar de mim escondidinho, sabe? É que nem no Altas Horas, quando tem aquela sexóloga. E aí, algumas pessoas levantam e falam assim, eu tenho uma amiga, eu tenho uma tia. No nosso caso é tipo, eu tenho um amigo, Harry. Ele tem muitas dúvidas a respeito disso. Eu queria falar um pouco sobre essa nova leva de autores que estão sendo publicados, ou que já tinham publicado, mas estão sendo traduzidos agora, como o Andrew Smith e o David Levitan, com os seus livros que tem uma temática jovem, mas que tem uma linguagem muito mais explícita, que eu acho que combina muito mais com a gente, adolescente do século XXI. Porque todas as informações que a gente precisa estão na internet. A gente entra no computador e eu posso ver 50 milhões de histórias de pessoas contando sua primeira vez e sobre como foi suave, como ela viu que todos aqueles medos, pelo menos boa parte deles, eram, sabe, inúteis, que não iam levar a nada, só travaram e fizeram o negócio ser estranho e mecânico, sei lá. Se você acompanha youtubers, provavelmente você já viu algum deles falando sobre a primeira vez deles ou sobre situações constrangedoras que eles já viveram, que na real, vamos combinar, é o pior que pode acontecer, né? Então você já encara isso de frente e fica muito mais tranquilo. E eu acho que essa discussão aberta, essa conversa de todo mundo a respeito do tema do sexo, ajuda muito numa das grandes preocupações dos pais, que é a gravidez na adolescência, né? Que aí você vai ter que parar de estudar e vai ter que trabalhar para poder sustentar a criança e etc, etc. Tem uma pesquisa do Fundo de População das Nações Unidas que diz que em 2000 o índice de adolescentes entre 15 e 19 anos que tinha pelo menos um filho era de 15%. Em 2010, que compreende toda essa época em que a gente começou a ter mais informação e ter menos pudor para falar sobre as coisas, esse índice caiu de 15 para 12%. Então, tipo, eu acho que alguma coisa tá funcionando aí, entendeu? Eu acho que é muito benéfico. Eu acredito que as escolas também estão fazendo um trabalho muito bacana. Quando eu tava no ensino fundamental 2, eu acho, eu tive aula de educação sexual e quando eu não tava rindo porque a professora falou pênis, eu aprendi muita coisa sobre anatomia e sobre o que acontece, sobre DSTs e blá blá blá. E eu acho que isso é muito bacana, são muito bacanas também as campanhas que o governo faz para incentivar o uso de camisinha. Hoje em dia é senso comum, todo mundo sabe que se você for transar você tem que ter camisinha em mãos. Nossa, é muito constrangedor falar sobre isso.
Só que todas essas entidades, né, os pais, os professores, o governo, eles vão no intuito já de cartilha, falando assim, ó, isso é certo, isso é errado, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo. Agora, os livros YA é como se você estivesse realmente conversando com um amigo, ele tá passando por aquilo, ele entende você. E é bom porque esses livros eles são juvenis, mas eles são escritos por adultos que já passaram por essa fase, que já resolveram esses dilemas. Então, além de falar assim, ó, eu entendo você, ele ainda é capaz de apresentar algum tipo de saída. Às vezes um livro YA pode resolver os seus problemas. Inclusive, eu gostaria de falar agora sobre os meninos gays, ou as meninas lésbicas, ou as pessoas trans que, pô, ainda sofrem um puta preconceito, além de se preocupar com todas essas questões de primeira vez e de como que vai ser, se vai ser da hora, se vai ser com uma pessoa legal, você tem que se preocupar com o que os seus pais vão pensar, o que os seus amigos vão pensar, o que os desconhecidos na rua vão pensar, porque você pode tá com um menino na rua e vir uma galera te bater, tá ligado? É muito mais punk. E ultimamente tem tido livros do David Levitan, que eu acho que é um dos maiores representantes da literatura LGBT, que mostra, por exemplo, que os gays podem ter relacionamentos sim, que eles podem ser felizes, e isso independente da aprovação de outras pessoas, sabe? Você tem que lutar pela sua felicidade. Eu tava conversando no Cabine Clube com o pessoal e aí tinha uns meninos falando que eles leram, o Rafael e o Riva, e falaram que esses livros ajudaram justamente nisso, deles se sentirem livres pra ter um relacionamento, pra se assumirem, pra falar assim, ó, eu sou gay e eu mereço ser feliz também, eu sou gente também, sabe? E isso é tão real que tem aquele livro O Terceiro Travesseiro, que me falaram pra ler e eu acabei não gostando tanto assim. Eu falei, gente, por que vocês gostam tanto desse livro? E aí me disseram que, na real, as pessoas gostavam, consideravam uma bíblia gay, porque era o único livro que circulava, e apesar de não ser uma história maravilhosa, etc., era um livro no qual eles podiam se identificar e ver que eles podiam ter um relacionamento, sabe? Era um personagem no qual eles podiam extravasar tudo que estava guardado dentro dele, ali pela final da década de 90, início dos anos 2000, em que a coisa não estava tão tranquila como tá hoje. Ainda não tá perfeito, mas já tá mais suave, não tá? E é por tudo isso que eu falei que eu fiquei meio chateado com uma matéria que saiu no Globo essa semana, falando que a presença de sexo em livros juvenis estava influenciando os jovens a fazerem sexo, falando que crianças de 2 anos já sabiam mexer em tablet, então elas iam entrar em conteúdo que não era apropriado pra idade. Uns negócios assim, nada a ver. Eu fiz um texto no Medium respondendo esse texto do Globo. Se você quiser, o link vai estar na descrição. E aí eu falo um pouco dessa questão do sexo na adolescência, que a adolescente tem curiosidade, gente. É isso que acontece. A literatura tem um papel fundamental na formação dessas pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham sobre a presença de sexo em livros YA. Vocês como jovens, como pais, como professores. Deem like nesse vídeo. Compartilhem nas suas redes sociais para espalhar a mensagem. Se você é novo por aqui, se inscreva, porque aqui é Cabine Literária, literatura com personalidade. E até terça que vem. Um beijo. Ai, ai. Que foi? Morri. Minha perna acho que dormiu. Nossa.